vamos resolver aqui o problema que consiste na determinação das correntes elétricas nas diversas partes deste circuito. Nós, como sempre, vamos usar o sistema internacional de unidades, onde a diferença de potencial é dada em volts, a resistência em ohms, indutância em henrys, capacitância em farads, né? A corrente elétrica em amperes. As condições iniciais são dadas aqui, ou seja, todas as correntes através do circuito são zero no instante t igual a zero. Nós temos então somente dispositivos lineares, que são resistências, um indutor aqui e um capacitor, né? Os parâmetros estão aqui definidos. Então nós esperamos que as equações para esse sistema sejam lineares, né? Então vamos escrever, nossa ideia aqui vai ser escrever as equações para cada uma das malhas, e isso vai envolver três funções desconhecidas, ou seja, três correntes. Há 5 aqui, mas somente 3 são independentes. Nós aplicaremos então a transformada de Laplace a estas equações, 3 equações diferenciais, e depois resolveremos as correspondentes equações algébricas. Nós então aplicaremos a transformada inversa nas transformadas de I1, sei lá, as correntes que nós escolhermos como independentes, né? Isso deve nos dar a resposta final. Então vamos lá, vamos começar escrevendo a equação para a malha 1. Eu vou usar a lei de Kirchhoff, que diz que a variação de potencial, a soma da variação de potencial ao longo de um caminho fechado nesta malha deve ser no total zero, certo? Então vamos lá. A queda de tensão no indutor, na chamada malha 1 aqui, que eu designei por 1, essa 2, essa 3. Então a queda de tensão aqui no indutor 1 vai ser L di1 dt mais R1 vezes I2. Isso deve ser igual à diferença de potencial aplicada aqui, que é ET. Nessa segunda malha eu tenho R2 vezes I3 mais a queda de tensão no capacitor é a carga presente numa das placas dividido pela sua capacitância. Agora, ao percorrer esse segmento, eu tenho que voltar para cá, né? Então, como eu vou percorrer um sentido oposto ao que eu imaginei para a corrente I2 inicialmente, eu devo adicionar um sinal negativo aqui, então menos R1 I2. Isto é igual a zero. E para a terceira malha, eu tenho então L2 di5 dt, e agora estou percorrendo o capacitor no sentido oposto ao que eu havia considerado inicialmente, então eu tenho que adicionar um menos Q sobre C, isto é igual a zero.
Bom, notemos o seguinte ainda, que nós devemos escolher as correntes que são independentes. Nós devemos expressar essa carga também em termos de correntes, e nós devemos, se nós queremos usar transformadas de Laplace, nós devemos expressar a tensão gerada pela fonte de uma maneira, ou em termos de uma função de Heaviside, ou uma função de grau unitário. Tá? Então vamos fazer isso aí, um item de cada vez. Primeiro, vamos escolher correntes a serem eliminadas. Podemos escolher quaisquer duas correntes. Né? Então vamos escolher, por exemplo, I3. Bom, I3, vamos escolher, vamos já determinar as duas, né? I2 e I3. Bom, I2, I3, então vai ser I5 mais I4. Então I5 mais I4. I2 vai ser I1 menos I3. Bom, que vai ser I1 menos I5 menos I4. Que mais? A carga no capacitor num determinado instante C é a integral de 0 até t de, bom, a corrente que nós supusemos aqui é I4, né? Então é I4 de tal. Então tal vai de 0 a t, porque isso aí concorda com a nossa suposição inicial de que em t igual a 0, a carga no capacitor era 0. Essa diferença de potencial aqui pode ser expressa de uma maneira conveniente em termos de uma função de grau unitário, né? Como 120 vezes 1 menos o 2 de t. Esta função de grau unitário, ela vale 1 quando t é maior do que 2, maior ou igual a 2, e vale 0 quando t é menor do que 2. Né? Então, concorda exatamente com o que eu tenho aqui. Então vamos reescrever o nosso sistema com estas informações. Então vamos lá. Eu vou substituir também, vou aproveitar e já vou substituir os valores para os valores numéricos, né, associados aos meus dispositivos. Então vamos lá. O L1 vale 1, então eu tenho aqui só DI1, perdão, aqui tem um erro, né? Isso aqui não é 2, isso aqui é 1, porque essa corrente aqui é I1. Então é 1 vezes DI1 dt mais o R1 vale 10. E a corrente I2 está aqui. É igual a I1 menos I5 menos I4. Isto é igual a 120 vezes 1 menos o 2 de t. Então, aí está a nossa primeira equação. Agora, R2 vale 5. I3 é igual a I5 mais I4. Mais
1 sobre a capacitância. Bom, a capacitância é 0,2 farads, ou seja, bom, vamos escrever aqui por enquanto assim, 1 sobre 0,2 vezes a integral da corrente de 0 até corrente 4, né? E tal, 4 de tal de tal. Menos 10 e 2. Então, e 2 e 1 menos e 5 menos e 4. Isso é igual a 0. E a nossa última equação é L2, que vale 2 henries, então é 2 vezes di5 dt menos, agora esta mesma integral, 1 sobre 0,2, integral de 0 até t, e 4 de tal, igual a 0. Bom, o próximo passo agora consiste em aplicar a transformada de Laplace a todas estas equações. Bom, já sabemos então que as condições iniciais para as correntes são todas zero, né? Nós já vamos usar isto aqui. Então nós vamos ter transformada de Laplace da derivada. Então eu tenho aqui S e 1, deveria ter então menos I1 de 0, né? Que é 0, mais 10 transformadas de cada uma das correntes. I1 menos I5 menos I4. Transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S, né? Então eu tenho aqui simplesmente 120 sobre S. E aqui eu tenho transformada de Laplace da função de grau unitário. Vai ser, deixa eu colocar o 120, e na menos 2 S dividido por S. Aqui na segunda equação eu tenho, então, notemos, já vamos fazer essa soma. Notemos que nós temos aqui 5 e 5 mais 10 e 5. Então eu tenho 15 e 5. E 4 aparece também, né? Mesma coisa. Mais 15 e 4. O I1 aparece aqui, então menos 10 e 1. Transformada de Laplace da integral, aqui vai dar I4 sobre S. Né? Bom, 1 sobre 0,2 é 5, então vou escrever aqui já. Mais 5 e 4 sobre S. Isto é igual a 0. Para esta próxima equação, então nós temos 2 vezes S vezes e 5 menos. Agora repete isso aqui, vai dar 5 e 4 sobre S é igual a 0. Então aqui estão as três equações no espaço S, né? Bom, podemos ainda rearranjar um pouco melhor, né? Vamos separar
juntar todo mundo que tem, por exemplo, I1 aqui. Então eu tenho aqui I1 vezes S mais 10, menos 10, 4, menos 10, e 5, igual a 120 dividido por S, menos 120 e na menos 2S sobre S, e aqui e 4 vezes 15 mais 5 sobre S. Bom, toda essa equação aqui parece que pode ser dividida por 5. 10 e 1 mais 15 e 5 igual a 0. E aqui finalmente eu tenho I5 vezes 2S menos 5 sobre S e 4 igual a 0. No próximo vídeo nós vamos resolver esta equação algébrica para I1, I4 e 5. Em seguida vamos aplicar a transformada de Laplace inversa a cada uma dessas funções de S.